agora é hora de papo sobre coluna, postura. Eu tenho aqui comigo a fisioterapeuta Andréia, aqui da Clínica Adventista Vida Natural. Obrigada por estar aqui com a gente, Obrigada, viu, Andréia? pelo convite. E olha, a gente tem aqui uma infinidade de saltos, alguns acessórios aqui. A gente tem a nossa amiga Caveirinha aqui também. Tudo isso para mostrar, tem mulher que não vive sem salto alto. O que acontece quando a gente usa um salto alto, como esse aqui, por exemplo, Andréia? Teru, veja bem, já saiu totalmente a estrutura do seu corpo, né? Nosso pé é retinho, olha nosso amigo. Nosso pé é reto. Então, quando você coloca um salto, você saiu totalmente da estrutura, você vai inclinar o seu pé. Primeira coisa, o nosso peso vai ser localizado totalmente na ponta do pé. 90% do nosso Nessa parte peso, aqui do sapato. 90%. E Eu como sinto ele é uma fininho, dor terrível quando eu ando de salto alto aqui mesmo. por ele ser fininho, 10% só nessa parte. Uhum. Então, todo o peso já é localizado ali. Calos, joanete, é causado por conta dos sapatos assim, de salto alto, né? Tá, a gente estava comentando aqui, a Sandra Silva acabou de sair daqui, ela estava... vocês sabem já, a Sandra usa salto alto, assim, ela tem belíssimos sapatos. E ela estava dizendo aqui que chegou uma época que ela não podia mais usar sapato sem salto, que daí que doía o pé dela. Exatamente. De tão acostumada. O que acontece com o corpo depois de tanto tempo usando salto alto? O corpo, ele se adapta, Teru. Por muito tempo, você vai usando um sapato dessa altura, o seu corpo ele começa a diminuir e começa a encurtar a musculatura da sua panturrilha, que é a batata da perna. Por isso que acontece. Quando você chega em casa, tira o sapato e coloca um chinelo, uma rasteirinha. Dói. Dói. Encurtou tanto o tendão de Aquiles, que é aquela parte finalzinho do calcanhar, como a musculatura também. Agora, usar um sapato muito retinho assim também, dói a coluna. As mulheres que nem não precisa estar tão acostumada a usar salto muito alto, mas quando usa um sapato muito retinho assim, também sente dor. Por quê, André? Sente porque não tem a curvatura necessária, principalmente porque ele é bem durinho, não tem um amortecedor. Olha já esse daqui, ó. Ele também é bem baixinho, mas olha como que ele é fofinho, Teru. Por dentro ele é bem tem, confortável. olha... Então, quando você vai caminhar, olha só, na caminhada você aumenta o seu peso 3 vezes. Numa corrida, no impacto. E quando você vai fazer uma corrida, 8 vezes. Nos pulos, 13 vezes. Então, você multiplica demais o seu peso corporal. Então, o impacto é muito grande, tanto nos pés como no joelho, quadril, e vai subindo suas dores. Salto muito alto, o que acontece? A gente inclina o corpo muito para frente, empina o bumbum, é o que acontece, causando então uma hiperlordose. A dor nessa região, no finalzinho da sua coluna, vai ser bem grande. Porque sobrecarrega essa área. Sobrecarrega. A musculatura em si fica totalmente tensa. Quando você tenta relaxar, causa essas dores. Agora, a moda é uma coisa assim terrível, né? Porque uma hora a moda é bico redondo, outra hora a moda é bico mais quadrado, outra hora a moda é bico fino. Exatamente. Que mal pode ter com esses modismos também, Andréia? As nossas dificuldades, a gente quer usar as tendências que acontecem. O que é melhor, saúde, qualidade de vida ou as dores e os problemas? Então você tem que começar a relacionar o que eu preciso como alvo. Teru, se meu trabalho hoje eu preciso de salto, vamos usar saltos então confortáveis. Veja bem, esse é um sapato ideal. Tem saltinho, 3 dedos, 5 centímetros, eu não causo essas lesões do meu corpo. Um sapato confortável. É um sapato pro dia a dia mesmo. Pro dia a dia. A base, a frente dele é mais arredondada, então não vou causar joanete. Olha só a diferença de um sapato para o outro. Esse tipo de bico causa joanete? Causa joanete. Por quê? Olha só onde tem que caber o meu pé. Ele vai apertando, apertando de um jeito. Olha só a diferença, Teru. Vamos mostrar olha só. aqui, peraí. Eu vou esmagar literalmente os meus dedos. O meu metatarso, que é essa partezinha dos ossos do meu dedo, vai ficar totalmente flexionado. O calo ósseo vai crescer nessa região. Entendi. Isso é a joanete. Começa a fechar os seus dedos e a parte do seu dedo, então, vai criar os calos. O que a gente tem que fazer, então, Teru? Aliviar. Exatamente. Se você precisa usar salto, um dia ou outro, um sapato fino, não tem problema você usar. Mas vai intercalando um salto alto no dia, um mais baixo no outro, uma sandália para transpirar o seu pé, para ele poder respirar. E uma base mais larga. Olha só. Esse é um salto bem alto. É bem alto. Ele tem um pouquinho maior o salto dele. Então dá mais sustentação. Dá mais sustentação. O peso vai ser mais dividido. Vamos dizer, então, que chega a 60% aqui e 40% aqui. Mesmo ele sendo alto. Ok. Que ele seja confortável e a não base aperta mais tanto. larga. Aproveita nesse momento para você usar esse protetor de hálux, que é o nosso dedão. Coloca no meio, entre o primeiro dedo e o segundo. Sério? Para te aliviar isso.
você previne a joanete nesse momento, usando esse protetor. E onde a gente encontra esse protetor aqui? Farmácia. Onde faz palmilhas, você consegue encontrar com facilidade. Bem macio, hein? Bem gostosinho. É silicone, muito bacana ele. E também tem palmilhas de silicone. Se você tem um sapato que já é muito durinho, então compra uma palmilha mais confortável para isso. Legal. Agora você vai provar um sapato que está em algum lugar aqui e fazer uma demonstração pra gente. Vamos lá. Tá bem aqui, olha. Eu quero mostrar como fica a nossa panturrilha, Teru. Quando eu coloco... Vou colocar aqui. Nós estamos de sapatilha. Eu gosto muito da sapatilha porque eu sou alta. Eu também. Então é difícil usar sapato. Eu vou colocar um só para ver a diferença, tá? Olha só. Nossa, eu consigo ver ela todinha. Você vê toda a torneada? Aparece a musculatura. Se eu subo em cima dela, olha como que ela fica. Uau! Olha a contração da musculatura. E isso me intenso. Quem fica assim o dia todo. Exatamente, todo o tempo. Eu vou caminhando, não tem nenhum momento de relaxamento dessa panturrilha. Todo o tempo eu tô lá contraindo ela. Chego em casa, tiro o sapato e fico com o pé, meu pé já não aguenta de dor, até eu conseguir alongar. O que fazer para alongar, então, nesse momento, Peru? Aproveita a sua escadinha em casa. Coloca a sua ponta do pé bem no cantinho e vai descendo. Olha só, vou descendo. Para conseguir alongar a parte de trás. Consigo alongar, veja só lá atrás, como ele consegue alongar. O pé tá bem abaixado, tá bem legal. Volto e desço de novo, alongo. Vou fazer isso quantas vezes? Pode fazer 10. 10 Você segura 20 segundos, conta até 20 e volta. Vai sentir um pouco de incômodo, porque o dia inteiro eu fiquei contraindo aquela musculatura e o tendão de Aquiles, que é esse tendão aqui atrás. Então eu vou sentir essas dores mesmo, Teru. Mas é necessário fazer. Vai intercalando salto alto, salto médio, sandália, não tem problema usar, desde que você vá, então, intercalando tudo isso também, né? Agora, André, existe um salto, você mostrou aqui que esse sapato preto aqui de trabalho seria um sapato, assim, considerado ideal. Existe um tipo de sapato, um tipo de palmilha que é o ideal para a gente usar, para não ter problemas na postura, na coluna, para não ter dor e também não ter tantos calos? Ortopedista. Você trouxe até um sapato masculino aqui. Para mostrar que os homens também podem ter joanete. A cada 16 mulheres, um homem tem joanete. Por isso, ó, homem também usa sapato um pouco mais fino. E o pé do homem, ele é mais largo. E esse nem tá tão fino, porque eu já vi mais fino ainda. Tem mais fino ainda. Então, o homem também tem que tomar esses cuidados. Ortopedista, eles fazem a palmilha especial para o seu pé. Existe um aparelho que coloca o seu pé exatamente como ele deve ficar mesmo, vai para uma fábrica, faz para o seu pé. Então, seria muito bacana, é de silicone, ele é super confortável, você pode usar em diferentes sapatos. Seria o ideal. Tá. Na adolescência, que é uma fase assim muito complicada, normalmente a meninada assim não quer saber do ideal. É verdade. Quer usar o que está na moda, quer usar o que está todo mundo usando, quer usar o que às vezes causa muito sofrimento. Existe alguma dica aí para os nossos queridos jovens, adolescentes? Uma idade certa, de repente, para começar a usar salto? As meninas desde muito cedo, eu vi semana passada uma menina de, sei lá, de uns 4 anos usando uma sandália de salto já. Exatamente. Pode trazer prejuízo isso ou não? Muito grande, Teru, muito mais nas crianças do que em nós mesmos. Nós já estamos formados. E era um sapato infantil, com apelo infantil, com desenho infantil, mas com salto, desse tamanho. São as nossas dificuldades. Hoje nas lojas de sapato a gente encontra sapato infantil com salto, Anabela, nesse estilo. Encontra de saltinho mais fino, encontra de saltinho mais grosso. É os grandes problemas. Por quê? Está naquele momento de formação, no crescimento. Então, Teru, eu já peguei uma paciente, uma criança, que ela já tinha um encurtamento tão importante que foi caso de cirurgia. Ai, que por conta do tendão de Aquiles, esse finalzinho da nossa perna. Então, teve que fazer cirurgia porque encurtou tanto nesse momento que não tinha mais como reverter esse quadro. Nessa formação. Não existe uma idade ideal. Posso começar a usar salto a partir de? Não. Seja cauteloso. Mas a adolescência, espera a juventude e aí você começa, porque já formou o seu corpo. Não tem mais o que formar ali. Então, o impacto, as diferenças de estrutura também, você não vai tirar o seu corpo do eixo inicial, né? Com certeza. Olha, Andréia, obrigada mais uma vez. Deus abençoe você, o seu trabalho aqui na clínica, viu? Obrigada. E você que está assistindo, já percebeu que a gente não pode ceder às pressões que a moda, que as tendências vão trazer para você. O importante é pensar na saúde, o importante é pensar no seu bem-estar, o importante é pensar no amanhã, porque às vezes a gente pensa só no aqui e agora, no look, como é que você está diante das pessoas e depois o preço vai ser muito alto.
O Vida e Saúde vai ficando por aqui. A gente te deseja um ótimo fim de tarde. Você que talvez esteja assistindo aí de madrugada, vai dormir, vai descansar um pouquinho. E, enfim, um ótimo dia para você, um ótimo restante de dia para você. E eu espero você amanhã, às 4h30 da tarde tem o programa inédito. Às 11h30 da manhã tem reprise e 1h30 da manhã também tem reprise do Vida e Saúde. Não se esquece, é Deus quem efetua em você tanto querer como efetuar. Um abraço, fica com Deus e até amanhã.